Quem trouxe sua Bíblia, levante ela aí para eu ver. Levante aí. Diga glória a Deus. Abra ela comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Livro que nós estamos estudando já há vários dias. Na semana passada nós comentamos parte desse episódio e nós falamos sobre a pergunta dos fariseus e dos discípulos de João e a resposta de Jesus. Mas eu disse aos irmãos que nós iríamos trabalhar mais a questão do jejum. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o que está escrito no verso de número 20. Eu quero saudar também aos nossos irmãos e irmãs que estão em casa assistindo pela transmissão. E eu sei que alguns irmãos não estão podendo estar aqui, foi nos comunicado, porque não estão bem de saúde. Mas eu sei que tem pessoas em casa que estão muito bem de saúde e preferem ficar em casa no conforto. Então você que está em casa nos assistindo pela transmissão e pode estar aqui, venha para o culto, venha ter comunhão com a igreja, se envolva com as coisas da igreja, esteja no meio da igreja, faça parte do que a igreja promove, porque senão, irmãos, nunca haverá comunhão. E pastor Marcos, mas é porque tem muita gente difícil na igreja. Pois venha que cabe mais um. Amém, meus irmãos? Tem muita gente complicada na igreja. Pois venha que cabe mais. Olha o tanto de cadeira vazia. Irmãos, dois difíceis, eles vão se afiando juntos para a glória de Deus e para ser usados por Deus. Esta igreja não tem só essa quantidade de membros. E nós estamos, infelizmente, tendo o desprazer de ver muitas cadeiras vazias. Então, os irmãos que estão em casa, por favor, está podendo vir, venha para o culto. E os irmãos que estão aqui, não falta não, fica aqui. Como dizia um sábio pastor amigo meu, aqui o fogo pega mais rápido. Amém, meus irmãos? Mais rápido. Aqui que chegue lá em casa, né? Aqui pega mais rápido. Muito bem. Marcos capítulo 2, versículo de número 20, quem achou, diga amém. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Repitam após mim, mais dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Agora diga comigo, Senhor Jesus, fala ao meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o jejum e a igreja. O jejum cristão, nas palavras de John Piper, é justamente a fome que é brotada da saudade de Deus. Foi-se necessário destacar que o jejum é uma das práticas mais esquecidas da igreja moderna. Existem muitos cristãos que nunca sentiram o incômodo da dor da fome causada pelo jejum. Há outros cristãos que nem sabem o que é jejum. Há outros que nunca experimentaram e acham que não é algo que deveria ser feito. É curioso porque no meio evangélico nós temos muitas pessoas fazendo dieta para emagrecer, mas não estamos vendo pessoas fazendo jejuns. E note, jejum não é dieta. Quem me entende, diga amém. Jejum é algo totalmente diferente de dieta. Quando nós analisamos a palavra jejum no Antigo Testamento, na língua original, o hebraico, a palavra que é usada é a palavra tsom. E quando nós vamos para o grego, Novo Testamento, nós observamos que a palavra que é usada ali é a palavra nesteia. E as duas têm o mesmo significado.
Abstenção de alimentos com propósitos devocionais e espirituais. O propósito do jejum bíblico na igreja não é para emagrecer, não é para enfraquecer. O propósito do jejum bíblico para a igreja é fortalecimento espiritual. Eu quero ser bem didático com os irmãos, porque eu quero que os irmãos aprendam. Os que fazem, que façam correto. Os que não fazem, que comecem a fazer. Eu quero que os irmãos aprendam hoje. Primeiro nós temos que entender que quando nós jejuamos, nós estamos abrindo mão do pão da terra para se alimentar do pão do céu. O jejum é uma das maiores expressões do nosso desejo pelas coisas do céu, em detrimento para com as coisas deste mundo. Jejuar é matar a carne e alimentar o espírito. Jejuar é buscar e pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Estamos vivendo, queridos irmãos e irmãs, um cristianismo onde a busca da maioria das pessoas consiste só no aqui e no agora. Eu quero casar logo, os que estão solteiros. Eu quero ter o meu primeiro carro, os que andam a pé. Eu quero ter a minha primeira casa, os que moram de aluguel ou não têm casa para morar. E essas coisas, elas não são ilícitas, elas são lícitas. Não é errado buscar estas coisas, mas o cristianismo de muitas pessoas hoje, ele está se resumindo apenas às coisas desta terra. Mas o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E Paulo prossegue dizendo, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus. Irmãos, a maioria dos cristãos com quem conversamos, não há um assunto sobre céu. As nossas pregações sobre a volta de Jesus hoje, nós temos que gritar mais alto que Jesus vem, para que as pessoas entendam que Ele ainda virá. Mas há 15, 20 anos atrás, quando o irmão mais simples na igreja dizia, Jesus vem, toda a igreja levantava-se e dava glória, porque a igreja de anos atrás estava pensando e buscando coisas que têm valores eternos. Estamos vivendo um cristianismo hedonista, onde as pessoas estão trocando pratos eternos por pratos passageiros. A semelhança de Esaú, que troca aquilo que tem durabilidade por aquilo que é transitório. Vendem a fé, vendem tudo aquilo que acreditam por simples pratos de lentilhas. Que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Em que os cristãos, em pleno domingo, que é dia do Senhor, escolhem estar fazendo qualquer coisa, menos estar na casa de Deus. Não, eu não vim brincar hoje aqui. Eu estava orando à tarde, dizendo ao Senhor, de novo. Não, Senhor. Estamos terminando o ano de 2024. Quantas almas você ganhou para Jesus? Estamos concluindo o ano de 2024. Como está a sua vida de oração? Irmãos, ou essa geração
aprende que Deus é prioridade, ou esta geração ficará e será lançada no inferno. As pessoas têm tempo para tudo, mas quando tem que colocar na agenda o que perder, o que deixar, o que faltar, é a igreja e as coisas de Deus que entra na lista. Que cristianismo é esse, irmãos? A gente canta que escolheu a melhor parte, mas não sabemos dar o melhor. A gente diz tudo entregarei, mas não entrega nem 5 minutos de oração durante o dia. Que cristianismo é esse? Por isso não há jejuns, por isso não há fome de Deus, porque nós estamos muito abastecidos das coisas da terra. Mas como nós costumamos cantar aqui, que Deus fira o nosso coração com uma ferida de fome por Ele, aonde a gente entenda que só Ele poderá nos satisfazer. Irmãos, o que vou dizer agora é muito sério, mas há algumas pessoas que vão perder tudo que têm para aprender que só necessitam de Deus. Eu vou dizer de novo, existem pessoas que vão perder tudo o que têm para aprender que só necessitam de Deus. Porque talvez o conforto está demais, talvez está muito bom, e Deus está no meio de tudo isso, sobrando. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo a todos nós: Deus não é sobra, Deus é prioridade. Quando nós jejuamos, nós estamos abrindo mão temporariamente do pão e dos pratos da terra para sermos servidos dos pratos do céu. Santo Agostinho, ele diz sobre o jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da santidade. Eu não faria isso jamais aqui, nem vou fazer. Mas se eu pedisse para levantar a mão aqui hoje, nesta noite, quem nunca jejuou, nós ficaríamos surpresos. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Marcos capítulo 2, versículo 20. Dias virão em que o noivo será tirado, e aí jejuarão. Lá Jesus estava presente fisicamente, não havia motivo para jejuar. Agora Jesus já foi fisicamente, a presença dele está aqui espiritualmente. Ou seja, Jesus está dizendo: estamos vivendo dias de dificuldade. Paulo disse na sua carta a Timóteo que os tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos. Você já parou para pensar como é que está o estado deste mundo, irmãos? Mães se prostituindo com os próprios filhos e indo aos podcasts dizer que é tudo normal. Pessoas casando com os seus próprios animais e brigando na justiça para que seja tudo legal. Jovens, antes de subir ao altar, se prostituindo no namoro, dentro da igreja. E o que é que a gente está fazendo? Achando bonito? Não, irmãos. É tempo de chorar,
é tempo de lamentar, é tempo de afligir a alma, é tempo de jejuar para que Deus limpe a igreja brasileira do pecado e produza o verdadeiro avivamento de santidade. É tempo disso, não é normal. A gente está começando a achar normal coisas anormais. Estamos vivendo Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, o amargo de doce e o doce de amargo. Que o mundo faça isso, tudo bem, mas que a igreja comece a aceitar isso, está errado, irmãos. Está errado. Ser um cristão sem vida com Cristo está errado. É muito bom fazer parte de uma igreja. É ou não é? É ou não é, irmãos? É muito bom. Mas a Bíblia não diz, portanto agora os que estão dentro de uma igreja não entram em condenação. Romanos 8:1. Portanto agora os que estão em Cristo não entrarão em condenação. Não se assustem. Naquele grande dia, muita gente de igreja vai para o inferno. Muita gente. E às vezes o pecado nem foi algo tão grave aos olhos humanos. Às vezes o pecado foi um só: indiferença para com Deus e a sua obra. Eu sei que num domingo à noite, num calor desse, a gente deveria estar aqui falando, a chave vai virar, a porta vai abrir. E tem hora que Deus fala essas coisas mesmo, louvado seja Ele por isso. Mas não é o pregador que seleciona a comida, é Deus. E é Deus que sabe o que a igreja precisa ouvir, irmãos. E eu não sou um pregador que enfeita defunto. Eu sou um pregador no chamado de Ezequiel. Profetiza e o vale de mortos se tornará um exército de vivos. Hoje está cheio de pregador enfeita defunto. Está morto, mas está cheiroso. Está morto, mas está arrumado. Está morto, mas está bonitinho. Está morto, mas está maquiado. Eu não vim aqui para enfeitar defuntos. Eu vim aqui pregar a palavra que produz vida e coloca de pé aquele que está morto. Amém? Literalmente falando, o que é jejum? Abstinência total ou parcial de alimentos, por um período definido e um propósito específico. Abster-se total ou parcial de alimentos sem propósito espiritual não é jejum, é dieta. E nada contra a dieta, irmãos, tá bom? Eu só acho que não funciona muito não. Quase todas as pessoas que eu digo que estão fazendo dieta, eu não vejo muita mudança. Porque a dieta, sem a mudança de mentalidade, não resolve nada. Absolutamente nada. Na Bíblia existem 3 tipos de jejum. Quantos? 3. Primeiro tipo de jejum, jejum parcial. O que é o jejum parcial? É quando a pessoa se abstém do alimento, mas ela continua tomando só água. Esse é chamado de jejum parcial. Alguém fez esse jejum na Escritura, o próprio Cristo. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz que durante os 40 dias e 40 noites no deserto, depois Jesus teve fome. Note, se você está num deserto há 40 dias e 40 noites, a primeira coisa que você sente não é fome. A primeira coisa que você sente é sede. Se o texto diz que ele teve fome, supõe-se que durante esse período de jejum, ele estava bebendo água. Isso é chamado de jejum parcial. Segundo tipo de jejum, jejum total. O jejum total é quando a pessoa se abstém totalmente de tudo, tanto do alimento quanto da água.
Esté, no capítulo 4, versículo 15 e 16, ela fez esse tipo de jejum com as suas moças. 3 dias sem comer e sem beber. Há outros 2 homens na Bíblia que também fizeram esse tipo de jejum: Moisés e Elias. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, envolvido pela glória do Senhor. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 34, versículo 28, que durante esses dias ele não comeu nada e nem bebeu nada. Escute, 40 dias e 40 noites Moisés esteve ali com o Senhor, não comeu e nem bebeu. Aí a gente olha para isso e diz: como assim? É que Moisés estava tão envolvido com a glória, com a presença, com a majestade de Deus, que as coisas da terra perderam o sabor. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu não estou dizendo que nós temos que sair daqui louco agora querendo fazer um jejum de 40 dias, 40 noites. Até porque a recomendação para quem mora em Petrolina, como a gente, é que se você for fazer um jejum, faça com água. Porque aqui é muito seco. Então abstenha-se do alimento, mas beba água, senão você morre. Amém? A recomendação é essa. Mas escute, aqui nós estamos dentro de uma dimensão espiritual que é incompreensível à nossa mente. O que fez Moisés não desejar a comida, nem a bebida, a água, ele estava envolvido com a glória de Deus. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante: quanto mais perto de Deus eu estiver, mais longe das coisas deste mundo eu estarei. Quanto mais envolvido com Deus eu tiver, mais as coisas desta terra perderá o seu encanto. Ah, irmãos, quantos cristãos hoje dentro da igreja, sofrendo por várias e várias tentações, cedendo e caindo em pecado. Sabe qual é o segredo? Envolva-se com Deus, passe tempo com Deus, e as coisas do mundo e do pecado vão perder o valor para você. Agora, irmãos, só Netflix, só série, só brincadeira, só cristianismo fofo, só meus lindos por pregação, só pregador enfeitador de defunto, que diz o que você quer ouvir. Você jamais conseguirá vencer o pecado ouvindo alguém que não acusa o pecado. Ninguém será despertado à mudança se estiver tocando a música de niná para você dormir. Quando nós lemos a Bíblia, os profetas da Bíblia não vinham tocando cornetinha, não vinha tocando mosquinha para fazer dormir. Não, Deus disse ao profeta Isaías: toca a trombeta em Sião. Trombeta acorda, trombeta levanta, trombeta faz exército avançar. E nesta noite o Senhor está tocando a trombeta para que muitos saiam da letargia espiritual. Porque Moisés perdeu o interesse pelas coisas da terra? Porque estava envolvido com Deus. 3 horas de série, sem oração, sem palavra, nunca fará você vencer o pecado. Nunca. Nunca. Outro homem que fez esse tipo de jejum, 1 Reis capítulo 19, versículo 8, foi Elias. 40 dias e 40 noites andando, sem comer e sem beber nada. Mas tem um detalhe, porque aqui é onde a gente vai ver a humanidade do cristão. A humanidade do cristão. Eu me lembro de uma vez que eu estava ministrando em uma igreja. Eu já havia ministrado lá outras vezes. E eu me lembro que a palavra foi muito pesada nesse dia. E uma pessoa se aproximou de mim e disse assim: por que às vezes Deus fala tão sério com a gente?
Aí eu disse: porque Deus é pai, não palhaço. Palhaços fazem auditórios riem. Pais ordenam para que haja mudança. Deus não é palhaço, irmãos. Estou dizendo com isso que Deus é triste? Não, só que Ele não é palhaço. Ele não vai sorrir com o cristianismo infiel. Ele não vai sorrir com uma vida cristã, como disse minha esposa aqui, meia boca. Deus quer nos envolver em uma profundidade espiritual tão grande, que a gente ande nesta terra como Enoque. Enquanto todo mundo anda com pecado, você anda com Deus. Elias, em um determinado momento, ele parou e disse: não dá mais. E foi para debaixo de um zimbro e não queria mais prosseguir na caminhada, porque Jezabel havia dito que ia matá-lo. Adivinham por quê? Porque tudo que Elias falava era contra Jezabel. Para você ter uma ideia, Jezabel, ela tinha vários profetas que comiam na mesa dela. Financiar profetas para que os profetas não falem contra você é uma prática antiga. No mundo antigo isso existia muito, hoje também existe. Há pastores que são escravos do dízimo. E eles não têm coragem de falar a verdade porque eles têm medo de que as pessoas se ofendam a tal ponto de ir embora e levar os seus dízimos. Pastores assim não são pastores, são lobos. Porque quem sustenta a igreja, o pastor, a família do pastor, primeiramente é o Deus Todo-Poderoso. E o verdadeiro servo de Deus, ele não come na mesa de Jezabel e nem vende a sua mensagem. O verdadeiro servo de Deus, ele diz o que Deus quer que diga, ainda que lhe custe cara feia, falatório e até a morte. Mas é bom terminar os dias dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Elias parou, irmãos, porque ele não se submeteu a Jezabel, e ela disse: corta a cabeça dele, enquanto não matarem ele não vai ter paz no reino, porque tudo é culpa dele. E aí ele desanimou, porque homens de Deus também desanimam, sim ou não? Sim, mulheres também, mulheres de Deus. Só que quando a gente desanima, Deus vai ao nosso encontro e produz ânimo no nosso coração. O anjo chega com uma comida, irmãos, e eu fico imaginando essa comida. Toca no lado de Elias e diz: levanta, come, bebe e vai, porque muito comprido é ainda o teu caminho. E com aquele alimento do céu, a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Sabe por que muitos cristãos, e talvez esteja algum aqui nesta noite, ou aqui ou em casa, estão querendo parar em 2024, entregar tudo e começar 2025 sem Deus, sem igreja, sem nada, porque está faltando a comida do céu. Quem é alimentado com a comida do céu, mesmo desanimado, ainda caminha 40 dias e 40 noites. Terceiro tipo de jejum da Bíblia, jejum típico. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? E o terceiro? Típico. O jejum típico, olha o tanto de jejum que dá para os irmãos fazerem, tá vendo? Tem para todo gosto. Irmão, eu só consigo bebendo água, pois faça o jejum parcial. Eu só consigo tudo de uma vez. Então, deixe tudo de uma vez, mas vai até 3 dias. Só 3 dias. Porque depois de 3 dias sem água você não aguenta não. Mas tem o típico, e qual é o típico? É quando uma pessoa, ela se abstém de um tipo específico de alimento, geralmente aquilo que ela mais gosta. E ela fica se alimentando de outros alimentos mais fracos. Daniel capítulo de número 10, versículo 2 e 3, ele diz: manjar desejável não comi,
nem bebi vinho, nem tomei banho, nem me embarbeei. E ele passou 21 dias fazendo este jejum típico, onde ele abriu mão de comer o manjar desejável, aquilo que era bom, sólido, gostoso, e ele ficou se alimentando de um manjar específico. Talvez uma sopinha de legumes ou frutas também é um tipo de jejum. Aquele prato que você mais gosta, que eu não sei qual é, o meu é mungunzá salgado. Mungunzá doce é coisa de gente doido. Salgado, com bem muita carne. Então abrir mão daquilo que você mais gosta e fazer uma dieta mais balanceada. Na versão A Mensagem, esse texto foi traduzido assim: durante aqueles dias eu, Daniel, guardei luto por Jerusalém. Durante 3 semanas comi apenas comidas simples, sem tempero, e não comi carne nem bebi vinho. Jejum típico. Quem me entende, diga amém. Então existem esses 3 tipos de jejum. E aí vem a primeira pergunta: a Bíblia ordena o jejum? Resposta: não. Não há nenhum mandamento nas Escrituras que mande a igreja de hoje jejuar. No Antigo Testamento nós temos a lei de Moisés, que havia um dia específico para o jejum, que era o dia da expiação, Levítico 23, 27. Também chamado em Jeremias 36, versículo 6, de o dia do jejum, e em Atos 27, versículo de número 9, como o jejum. Era apenas esses dias, uma vez por ano. Então vem a segunda pergunta: se a Bíblia não manda jejuar, por que eu devo jejuar? Porque o próprio Jesus pressupôs que nós jejuaríamos. Olha o texto que você leu esta noite, capítulo 2, versículo 20. Dias virão em que o noivo será tirado e então jejuarão. Mateus capítulo de número 6, nós estudamos na semana passada, versículo de número 16, Jesus disse assim: vós quando jejuardes, não façam como os hipócritas. Ele não disse vós se jejuares, ele disse quando jejuares, o que pressupõe que jejum é uma prática de um discípulo fiel de Jesus. E a igreja deve jejuar, porque na verdade no Antigo Testamento o jejum era uma obrigação. Para nós deve ser prazer. Quem diz amém? Nós não jejuamos por causa de um mandamento, nós não jejuamos por obrigação, nós devemos jejuar por uma necessidade. Eu quero ter mais experiências com Deus, eu quero ser mais satisfeito em Deus. Escute o que vou lhes dizer essa noite, irmãos: salvação é para todos, intimidade é para quem busca. Todo aquele que crê em Cristo como Salvador da sua vida, diz a Bíblia, é salvo. Mas para ser íntimo, tem que se aproximar de Deus. Amém? Tem que se aproximar. É curioso porque no Salmo 25, versículo 14, a Bíblia diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele revelará os seus consertos. Em outra versão diz: o segredo do Senhor é para quem os teme. Uma outra verdade, vale destacar que o jejum não torna você melhor do que ninguém, mas o jejum torna você mais espiritual do que muitos. O jejum tem a capacidade de nos transformar. E aí vem a terceira pergunta: quando devemos jejuar? Primeiro, quando estivermos fazendo algo que também a igreja brasileira não está mais fazendo: consagração. Tem gente que não sabe nem o que é isso, irmão. A Bíblia diz em Números capítulo 6, versículos 3 a 4, que quando os nazireus eles iam consagrar-se ao Senhor, dentro das recomendações havia o jejum. A igreja precisa disso, irmãos, consagração. O que é consagração, pastor Marcos? Isolar-se um pouco das parafernálias deste mundo, estabelecer um período específico e passar tempo a sós com Deus.
Entramos agora de férias na escola bíblica dominical. O que você vai fazer nos próximos domingos? Só curtir? Não é errado não, se divertir com a família, mas pelo amor de Deus, antes dessa escola bíblica voltar, tira um domingo inteiro pela manhã para consagrar-se diante de Deus, com orações, com jejuns, com lágrimas, e você verá o que Deus é capaz de fazer na tua casa. As pessoas querem cura, as pessoas querem experiências com Deus, as pessoas querem cantar bem, as pessoas querem pregar bem, as pessoas querem que seus trabalhos sejam bem-sucedidos, mas não querem gastar tempo entregando tudo àquele que faz as coisas prosperarem. Deus virou um balconista para muitos. O que eu precisar eu vou lá e pego. Não, queridos. A salvação é de graça. Mas como diz o Dr. Billy Graham, o discipulado tem um preço que poucos estão dispostos a pagar. Segundo, quando devemos jejuar? Quando nós cometermos algum pecado e houver arrependimento. Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 6, ele ordenou ao povo a que o povo se arrependesse, mas não apenas de confissão labial, mas que o povo em Mispa jejuasse como sinal de arrependimento de pecados. 3, quando devemos jejuar? Em dias de luto. Tem gente que morre um parente da família, come que nem um desesperado no velório. E tem com a boca cheia, diz, ainda bem que morreu, tem um caldinho hoje para eu comer. É dia de prantear, irmãos. Dia de luto. Quando jejuar? Em tempos de aflição. Tem gente que em tempo de aflição come é mais. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo 16 a 23, Davi em dias de aflição, ele jejuava, ele apresentava as causas diante de Deus. Quando jejuar? Quando nós quisermos ter mais intimidade com Deus. Lucas capítulo 2, versículo 37, a Bíblia diz que Ana, uma senhora, note que não é questão de idade, é questão de prioridade. Ela tinha 84 anos, irmão. O que é que uma pessoa de 84 anos não passa? Hein? Dor nos ossos, sim ou não? Dor nas costas, cansaço, visão míope. Mas a Bíblia diz que 84 anos ela não se afastava do templo, ela servia ao Senhor com jejuns e oração. A intimidade com Deus é buscada pelo menos em duas vias. Tem mais, tem a comunhão com a igreja, tem uma série de coisas, mas tem duas vias: oração e palavra. E deixa eu dizer algo para você: a palavra você não aprende na novela da Record. A palavra você não aprende no The Chosen. A palavra você aprende lendo a Bíblia e participando dos cultos de ensino. Aí você cresce na intimidade com o Senhor. Quem diz amém? É só na quarta? Não, aqui todo culto é culto de ensino. Olha o tanto de ensino hoje, ó. Amém? Suportai-me um pouco mais na minha loucura. Eu estou vendo que alguns estão assim, com a cara um pouco estressada. Suportai-me um pouco mais. Quando nós devemos jejuar? Quando estivermos para escolher pessoas para a obra da igreja. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que a igreja jejuava e orava, e foi o Espírito Santo que disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Servir na obra não é por cara, é por chamado de Deus. Não é por amizade, é por vocação do céu. Não é porque fulano é bonitinho, é porque Deus escolheu. E para nós sabermos quem Deus escolheu, nós temos que
Perguntar a Ele. Sim ou não? Orar. Porque existem pessoas, irmãos, na obra, eu não estou falando aqui especificamente dessa igreja, eu estou no ministério há muito tempo. Participei de convenções sérias, pesadas, muito pesadas. E uma das coisas que eu aprendi durante tudo isso é que nem todas as pessoas que fazem o trabalho de um obreiro estão prontos para ser obreiros. Vou repetir. Tem pessoas que fazem o trabalho de um obreiro como ninguém. Se você botar na obra, vai ser a pessoa que vai dar mais trabalho. Porque não é só ação, é caráter. Amém, meus irmãos? A gente vê a ação, Deus conhece o caráter. Por isso que tem que orar. Vocês aguentam ainda? Alguns pensamentos errados sobre o jejum, já estamos quase concluindo. John Wesley diz: de todos os meios da graça, o jejum tem sido mais mal compreendido. Alguns o exaltam acima das escrituras, diz John Wesley, e dá razão. Outros o desprezam por completo. Para muitas pessoas, irmãos, o jejum é uma varinha de condão, uma varinha mágica. Jejuei, tudo acontece. Para outras pessoas, o jejum é como um portal de acesso. Se você jejuar, Deus vai fazer. Não importa o que você está pedindo, Deus vai fazer. Só que aí nós vamos ver aqui rapidamente 3 concepções erradas do jejum. Primeira, Deus aceita todo tipo de jejum. O importante é jejuar. Quem concorda, diga amém. Não diga amém não, irmão. Não diga não. Deus aceita todo tipo de jejum, o importante é jejuar. Errado. Não vou ler. Você marca e lê em casa. Isaías 58, dos versos 1 a 8, Deus diz assim ao povo, porque o povo se aproxima de Deus e diz assim: por que nós jejuamos e tu não nos atende? Afligimos a nossa alma e tu não nos responde. Aí Deus disse: vocês acham mesmo que esse é o tipo de jejum que eu quero? Que vocês aparentemente aflijam a alma, mas fiquem brigando, debatendo, negociando, comprando, vendendo, não ajudando o necessitado e fazendo coisas abomináveis diante de mim? Aí Deus diz: não é esse o jejum que eu quero. Então não é só jejuar, é jejuar de forma certa. Tem gente que jejuma, mas é ruim que só o Satanás. Tem gente que jejuma, mas só pensa maldade com o próximo. Tem gente que jejuma, mas não dá um pão doido. Se der, bota gilete dentro para ele cortar a boca e nunca mais pedir. Então, irmãos, não é só jejuar. Deus não aceita apenas o jejum. Deus aceita o jejum de uma vida transformada pela palavra. Segunda concepção errada do jejum: é só jejuar que Deus atende o pedido, mesmo que a gente esteja em pecado. Amém ou não amém? Não amém. Porque segundo Samuel capítulo 12, versículo 15 a 18, Davi jejuou em pecado e a criança morreu. Deus não atendeu o seu jejum. Terceira concepção errada do jejum: o jejum bota o diabo para correr. É só jejuar que o diabo corre. Amém ou não amém? Não amém. Porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 4, versículo 1, que Jesus estava no deserto, conduzido pelo Espírito, jejuando. E quem foi que se aproximou de Jesus? Satanás. Então Satanás não tem medo de jejum. Sabe o que é que bota o diabo para correr? Diga comigo: submissão a Deus, firmeza na palavra. Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos terminar? O que é que acontece quando jejuamos? A gente aprendeu, né? Que é jejum.
A gente já viu o tipo de jejum que Deus gosta e não gosta. A gente já viu que a igreja do século 21, ela está muito perdida nos aspectos espirituais. Tudo que eu falei aqui, irmãos, não é específico para ninguém aqui. Tudo que eu falei aqui é uma mensagem de Deus para todas as igrejas e para todos os cristãos. Se nós estamos aqui é porque nós ainda sobramos daqueles que desistiram. Então para nós é vacina, para os outros é remédio. Mas seja vacina, ou seja remédio, ou seja cirurgia, quando vem de Deus faz a diferença. O que acontece quando a gente jejuma? Primeiro, nossa vida é poupada da morte. Aí eu queria ouvir um amém. Esté, no texto que nós citamos, capítulo 4, os judeus estão debaixo de sentença de morte. Mardoqueu, quando fica sabendo, veste-se de pano de saco e começa a se humilhar, a jejuar, a orar, a clamar. Aí Esté fica sabendo e diz: manda ele vestir uma roupa, porque o rei não gosta de pessoas que se vestem assim. E aí a notícia chega a Mardoqueu, e Mardoqueu diz assim: mande dizer a Esté que os judeus estão sob sentença de morte. E foi o maridinho dela que assinou, influenciado por Amã. E diga a ela que faça alguma coisa. Aí Esté, quando ouviu aquilo, mandou a mensagem de volta. E a mensagem de Esté era uma mensagem de alguém que estava com medo. Aí ela disse assim: ó, o rei não me chamou para aparecer diante dele durante esses 30 dias. Se eu for sem ele chamar, eu posso morrer, se ele não esticar o cetro para mim. Aí Mardoqueu disse: manda outra mensagem para ela, menina mimada. E ele mandou outra mensagem, dizendo para Esté o seguinte: Esté, se você não quiser fazer nada, não tem problema, o socorro virá de outra parte. Glória a Deus. Sabe o que Mardoqueu está dizendo? Precisamos de pessoas em lugares altos, nos cargos da sociedade, para falar aos reis do mundo a nosso respeito. Mas se essas pessoas se calarem, não tem problema, Deus ainda é socorro para o seu pequeno rebanho. Aí quando Esté ouviu aquilo, ela disse: eu já sei o que fazer, vamos jejuar. Eu acho lindo isso. Quando você não souber o que fazer, jejue. Vou dizer de novo: quando você não souber o que fazer, jejue, ore, clame, adore, consagre, e Deus mostrará o caminho a você seguir. 3 dias jejuando, sem comer, sem beber. Chegou o dia de apresentar-se diante do rei. Ela se perfumou, capítulo 5 eu já estou de Esté, versículo 1 em diante. Aí ela colocou a melhor roupa, o melhor vestido. Aí ela entrou na frente do rei. Quando o rei olhou para ela, o rei disse assim: o que é que tu quer, rainha Esté? Até a metade do reino eu te darei. Esticou o cetro, Esté tocou no cetro, como que dizendo: eu fui aceita. Vamos aplicar. O jejum nos livra da morte e nos dá acesso à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que acontece quando jejuamos? Deus se move por causa dos nossos jejuns e das nossas orações. Eu não sei se dá para botar aqui, bota aqui, irmão. Esdras capítulo 8, versículo 21. Cadê ele? Está ali. Acho que dá. Esdras capítulo 8, versículo de número 21. Então apregoei ali junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Vai. Para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos, para toda a nossa fazenda. Vai. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo do caminho. Vai. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Vai. Mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Vai. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus,
e moveu-se pelas nossas orações. Escute, enquanto você jejua e ora, Deus moverá os céus ao teu favor. O que acontece quando jejuamos? Fica em pé, eu vou terminar. Quando nós jejuamos, o inimigo é derrotado no campo de batalha, sem que você lance mão de arma física nenhuma. Aí eu vou só citar e vou concluir. 2 Crônicas capítulo 20, dos versículos 1 em diante, o rei Josafá está enfrentando uma terrível guerra. 3 exércitos se levantaram contra ele, e a arma que ele usou foi essas: oração, jejum e adoração. E a Bíblia diz que enquanto o rei ia com o povo jejuando, orando, adorando e cantando, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, os próprios exércitos inimigos começaram a se degladiar entre si e morreram no campo de batalha. Quando Josafá chegou com seu exército para lutar, não havia mais com quem lutar, porque Deus já tinha entrado na guerra. Porque o profeta havia dito ao rei anteriormente: nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Escute, quando você ora, quando você jejua, quando você adora, a peleja deixa de ser sua e passa a ser de Deus, e Deus não perde nenhuma batalha. Aí o texto começa dizendo: os exércitos se levantaram contra o rei e havia guerra. E o texto termina dizendo: e houve paz no vale de Beraca, que o significado é vale da bênção. Enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você adora, enquanto você entrega tudo a Deus, Deus transforma os teus vales em vales de bênçãos extraordinárias. Vamos adorar ao Senhor esta noite. Aleluia. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, aleluia. ou se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, aleluia. Glória a Deus. como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Você veio adorar esta noite, adore a Ele. Aleluia. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Glória a Deus. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Aleluia. Glória a Deus. E da terra nós que somos formamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Diga! Quero em meu coração uma ferida de fome por ti. Quero em meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Então fere o meu coração, fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração
ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, cante. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia, feche seus olhos nesse momento. Ore. Apresente ao Senhor nesta oportunidade suas causas diante dEle. Decida mudar nesta noite. Você não precisa que chegue 31 de dezembro para que aconteça a mudança. Você pode fazer a mudança hoje, nesta noite. Hoje pode ser o dia da sua mudança, da sua transformação. Hoje você pode experimentar dentro de si, individualmente, um avivamento espiritual. Pai nosso que estás nos céus, diante da tua presença nesta noite, Senhor, nós nos curvamos. Ó Deus, perdoa a frieza espiritual desta igreja brasileira. Ó Deus, torna da fome e sede da tua palavra, da tua presença, antes que seja tarde. Porque a tua palavra diz que haverá um dia em que buscarão, terão fome, terão sede, não de pão, não de água, mas de ouvir as tuas palavras, e não as acharão. Por isso a tua palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E que nesta noite o Senhor avive cada um de nós que estamos aqui. Nós não conhecemos a vida espiritual de ninguém, o particular de ninguém, mas tu conheces. E se há algum membro da Igreja Batista de Vila Marcela, aqui no templo ou em casa, que está com dificuldade de perdoar, que está com dificuldade de amar, que está com problemas de relacionamentos, que está frio espiritualmente, que está pensando em parar, que está pensando em desistir da obra, que está pensando em desistir da fé, que nesta noite o Senhor o avive pelo poder do teu Espírito Santo. Sopra as brasas, Senhor. Sopra as brasas, Senhor. Sopra as brasas e faz o fogo reacender. Aviva, levanta, restaura, transforma, fere e sara.